Bom, pessoal, boa noite a todos, então. Estamos iniciando mais uma reunião do nossa Liga de Leigos da Redenção. Chamamos a todos bem-vindos, especialmente aos visitantes. Temos o visitante representando a 3LB, o Carlos Schuch. Temos outros visitantes que agora, deixa eu só ver aqui deixa eu abrir aqui. Nosso amigo Breno, que já participou da reunião anterior, Darlan, deixa eu ver quem mais. Hoje a primeira também do nosso amigo Heitor, seja bem-vindo também, pastor Leonel Zimmermann, o Max, que participa lá de Rio Grande. Hoje o Paulo disse que não poderia participar lá de Belo Horizonte. Tá, mas então, em nome do Deus Triuno, eu declaro aberta a nossa reunião, agradecendo a presença de todos. O nosso amigo Itamar Witt, seja bem-vindo também, Itamar. Pessoal, para iniciar a reunião, eu vou pedir para o pastor tocar, então, o 456. Pode ser, pastor? Muito bem, vamos lá, então. Mas hoje nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Hoje nós vamos cantar com um acompanhamento diretamente do YouTube, porque meu violão aqui ele está um pouco lesionado. Eu troquei as cordas, mas ele não está pegando afinação. Então, nós vamos cantar. Eu vou conduzir o canto e vamos ter aí, então, um acompanhamento desse hino, até porque esse hino, para tocar no violão, ele é um pouquinho complicado, mas eu acho que vai funcionar legal aí, vocês vão poder acompanhar. A letra desse hino, né, está aqui no chat. Ela foi colocada aqui pelo pastor Guilherme aí. Se alguém tem um hinário luterano e quiser pegar, pode ficar à vontade aí para fazê-lo também, tá? Nós vamos cantar esse hino, então, com o acompanhamento aí da youtuber Denise Falavinha, ela que vai tocar para nós aí, né? Então eu vou apresentar para nós aqui essa guia e vou puxar o canto por aqui, vocês podem cantar aí, então, obviamente que com os microfones desligados, né? Para que a gente não tenha problemas aí. Então vamos lá. Vamos ver primeiro se vai compartilhar para vocês aí. Pronto, então vamos lá. Bendito o lar, onde és bem recebido, das almas grande amigo e benfeitor, onde és o mais honrado e o mais querido, de quantos vêm ao lar acolhedor. Ali por ti os corações palpitam, e os olhos te contemplam com prazer. Os lábios tuas bênçãos solicitam, e atentos querem todos te atender. Bendito o lar, onde há entendimento, entre os esposos com sincero amor, onde é fiel e franco sentimento, que os une ao mesmo Deus e Salvador, onde ele sempre em dor e desventura só querem ao teu lado, ó Cristo, estar. E os dias maus e os dias de ventura, contigo em humildade desfrutar. Bendito o lar, também onde as crianças, nas mãos da prece, vêm a ti, Senhor. Amigo dos pequenos que não cansas de olhar por eles com maior amor, do que o das mães e onde aos pés sentados
escutam com prazer o teu falar, e cedo em teu louvor encaminhados, aprendem a contigo se alegrar. Bom, pessoal, para essa reunião de hoje, como eu vi o tema, né, que era o quarto mandamento, eu lembrei que tinha umas devoções interessantes. Eu pesquisei uma devoção, então eu vou ser o devocionista. Hoje eu vou falar bastante. Acho que até o pessoal já está acostumado com isso, né? Mas o título da devoção é Pai, Mãe e Mestres, servos de Deus. O versículo base é Hebreus 13, 17. E é do livro O Abraço de Deus, Meditações. Não sei se vão conseguir enxergar aí, desse livro aqui. Tá? A todas as pessoas, Deus deu um pai e uma mãe. A eles deu um destaque muito especial, quando disse, no quarto mandamento, honrarás teu pai e tua mãe. Honrar é mais do que amar. Honrar inclui também tê-los em alta consideração e os colocar no lugar mais alto, um lugar de destaque, logo depois de Deus. Lutero afirmou que pai e mãe são representantes de Deus. Nenhuma outra coisa deve valer mais do que a palavra do pai e da mãe. Porém, é imprescindível lembrar que há um critério que deve ser respeitado. A obediência, a honra e o amor aos pais ficam subordinados à obediência a Deus e aos seus mandamentos. Essa também é a ideia manifestada no texto de referência. Obedeçam a seus líderes e sigam suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, sabendo que vão prestar contas disso a Deus. Tarefa de pai, mãe e mestres é dedicar-se ao bem de todos os seus filhos e filhas, alunos e alunas. Pais, mães e mestres são, pois, em última instância, servos de Deus. Estão a serviço dessa tarefa, eles terão que prestar contas a Deus. Quem é capaz de agradecer e recompensar de modo suficiente a seu pai, sua mãe, ao mestre que cumpre com toda a fidelidade a sua tarefa? Não há como pagar e retribuir, senão com honra, respeito e amor. Não é à toa que o quarto mandamento é o único que contém promessa, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Onde há compreensão, respeito e carinho no relacionamento com pai, mãe e mestres, há dias que se parecem anos, há lembranças que não morrem, há tesouros de vida que nenhuma tempestade é capaz de enterrar. Vamos fazer uma oração? Ó Deus, tu nos deste pessoas especiais para amar e honrar. Nem sempre a tua vontade se cumpre. Faze de nós bons pais, boas mães e bons mestres, filhos e filhas capazes de colaborar com a tarefa de teus servos e servas. Amém. Essa, então, foi a nossa meditação para hoje. E eu peço, então, para o pastor o 452, pastor. Vamos cantar, então. Eu vou também projetar aqui. Esse a letra está na projeção também, tá? E quem vai nos acompanhar agora é o pastor Valfredo Reinholtz, ele que gravou este hino aí, né? E a gente vai então cantar junto com eles. Eu vou puxar o canto aqui e vocês acompanham aí com os microfones então desligados. Vamos lá, então.
Bom pastor, os nossos lares guardem tua comunhão. Neles edifica altares com diária devoção. Mantém pais e filhos na fé bem unidos, lembrando os que foram por ti redimidos, que nunca lhes falte o celeste maná. Ó Cristo, a palavra da vida lhes dá. Nossos cultos abençoa, conservando a pregação do Evangelho que perdoa toda nossa transgressão. Que os pais com seus filhos te rendam no templo seu culto sincero, que sejam exemplo de grande fervor e leal submissão, e a ti se consagrem no seu coração. Nossa vida aqui no mundo seja abençoada em ti. Age em nós amor profundo aos que estão sem Deus aqui. Que os pais com seus filhos fiéis à verdade e unidos em ti lutem contra a maldade, que deem testemunho do teu grande amor, que o mundo salvou para o eterno fulgor. Bom, agora então passo a palavra ao pastor estagiário Guilherme, né, que vai nos dirigir o estudo. Beleza. Boa noite a todos, então, mais uma vez. Para quem não tinha dado uma boa noite aí, uma boa noite, então. Eu queria convidar vocês, então, antes da gente entrar propriamente no estudo, a gente fazer uma breve oração. Querido e bondoso Deus, te agradecemos pelo dia que tu nos deste, te agradecemos pelo teu grande amor, pela tua infinita misericórdia, pelo teu cuidado. Te agradecemos porque podemos nos reunir e mais uma vez estudar a tua palavra, estudar os mandamentos, esses mandamentos que tu nos deste e que nos restaura a alma, ele nos orienta a nossa vida, e que assim, Senhor, sob a orientação do teu Santo Espírito, nós possamos observar os teus mandamentos e guardá-los em nosso coração. Em nome do teu Filho Jesus, pedimos que tu estejas conosco e que tu envies o teu Santo Espírito aos nossos corações, onde queremos meditar na tua palavra. Amém. Eu fiquei muito feliz, assim, com a abordagem aí da devoção, porque eu tive trocando uma ideia com o pastor Valdir, né, sobre o que seria, assim, interessante de abordar, porque o quarto mandamento, ele traz, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui, senão vocês não vão saber o que eu estou falando. E falar sobre o quarto mandamento é uma coisa assim que você tem vários aspectos que você pode abordar sobre isso, né? E normalmente se fala sobre as autoridades. E eu fiquei sabendo aí, então, a partir também do pastor Valdir, que ele trouxe um estudo para vocês também, recentemente, principalmente sobre a política, né? Que também é algo assim que está muito polarizado no nosso país e que, na minha visão particular, não é muito bom, assim, para nenhum lado,
extremo, isso não é muito bom, porque isso acaba entrando para dentro da igreja e afastando pessoas. E então, eu também já várias vezes tinha meditado assim sobre esse versículo, né, ou esse mandamento, e muitas vezes se falava sobre autoridades de forma geral, assim, e quem deu autoridade, de onde ela vem, e nós devemos respeitar as autoridades. Isso faz parte da nossa essência luterana. Eu acredito que principalmente pelos escritos de Lutero a respeito desse tema. Se a gente for ver assim e ler o Catecismo Maior, por exemplo, ele dedica vários parágrafos assim falando sobre a autoridade. E tem várias mensagens escritas por Lutero, ou que ele próprio pregou, né, no contexto da sua época, sobre as autoridades, porque isso era importante. Então, ele também explicou esse mandamento de forma oportuna para o contexto em que ele vivia. E isso é importante a gente lembrar, que às vezes um mandamento, né, ele tem um ensinamento central e ele tem também um ensinamento, assim, mais ou menos em segundo plano, que é o que Jesus fez. Em segundo plano, não quero dizer que seja menos importante, talvez essa não seja a melhor explicação, mas, assim, que ele tem uma ramificação, assim, né, de explicação que a gente pode encontrar em Jesus, né? Por exemplo, Jesus, ele deu vários ensinamentos através de palavras e de atitudes em relação às autoridades e que refletem o que o quarto mandamento traz. Então, pensando, assim, sobre o que abordar, né, e qual a linha seguir, acredito que a gente vai entrar um pouquinho, assim, relembrar esse estudo aí que o pastor Valdir trouxe para vocês, mas eu fui na essência, assim, do mandamento mesmo, né, que é sobre os pais e mães, que está escrito lá em Êxodo 20:12, né, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Assim, tem uns aspectos muito importantes que a gente tem que quando a gente se coloca diante dos mandamentos, né, é que Deus está falando para nós, e outra, essa vida é Deus que nos dá, que é o que o mandamento diz ali. Esses dias prolongados, ou essa vida prolongada que que você tem, é porque Deus te dá. Não é porque você honra o pai e a mãe, e aí então, por causa disso, você tem dias. Não por uma atitude minha, mas por uma atitude que Deus, em sua bondade e misericórdia, tem comigo, porque eu ouço a palavra de Deus e confio de que isso é importante para a minha vida. Então, a primeira pergunta é autoridade, né? Autoridade, que autoridade? De onde vem? Por que isso? Então, não é um tema propriamente dito isso que eu trouxe para vocês, mas é mais uma provocação para vocês também se interessarem, assim, poxa, acho que vai ser algo interessante da gente abordar. Eu queria já aproveitar, antes de entrar propriamente no estudo, dizer assim, ó, eu hoje estava fazendo uma revisão no meu estudo, e eu quero dizer para vocês assim que ele está muito diferente do que eu queria apresentar para vocês. Eu acredito que tem poucas lacunas, assim, de perguntas e que vocês vão interagir, assim, então eu peço que, se vocês querem compartilhar algo, comentar algo em cima de algum tema, cara, interrompe, levanta a mão, abre o microfone, tá? E vamos conversar sobre esse tema, tá? Então, se vocês tiverem alguma coisa, pode interromper o estudo aí, fiquem à vontade para vocês também compartilharem aí os pensamentos de vocês e a gente crescer junto, né, nesse mandamento. A primeira, então, né, partindo dessa pergunta, né, da autoridade que eu propus aí, eu trouxe algumas imagens, assim,
eu não quis abordar tudo, porque é impossível trazer todas as imagens que refletem uma autoridade, assim, mas talvez sejam as mais importantes, assim, que fazem parte da nossa vida, né? A primeira imagem ali, vocês veem aqui vou pegar aqui, pontadora laser, vamos ver se funciona aqui. A família, né? Pais e mães, né? Então, essa é uma autoridade, assim, que a gente já vê nesse mandamento, assim, que Deus está dando ali, né? Propriamente através da palavra ali que está presente, né? Honrar ali, se manter fiel, ser fiel aos pais, obedecer. Tem uma tradução do catecismo que traz, em vez de honrar, respeitar, tem até uma versão da Bíblia, agora eu andei olhando, não me lembro de cabeça qual que foi trocada a palavra honrar por respeitar, né? Mas, claro, tem essa conotação de que é uma autoridade, né? E, claro, os pais ensinam os seus filhos, né? Eles têm essa autoridade para isso. Os reis, né, são autoridades, um presidente ou os governantes, representando todos os governantes de uma nação, aqueles que cuidam da nossa cidade, né, de tudo que envolve segurança para as nossas vidas, né, os próprios juízes, advogados, aquelas pessoas que precisam julgar algum crime ou absolver pessoas diante de injustiças, e até mesmo bispos, né? Eu trouxe uma foto de Lutero aqui para pensar também sobre a autoridade, né, dos pastores e dos padres, né, enfim, mas dos ministros da palavra de Deus. E aí uma pergunta assim como provocação, porque quem dá essa autoridade? Ou se a gente for pensar, cara, de onde surgiu essa ideia, por exemplo, de reis que já aparecem na Bíblia, né? Quem deu essa autoridade para eles serem reis? Ou que nós devemos nos submeter a reis ou a governantes, presidente da República, senadores, deputados, né, que são autoridades diante de nós. Quem deu essa autoridade para juízes, para policiais, para bombeiros? Quem deu essa autoridade? Isso tem uma resposta para isso, mas talvez a gente não saiba de onde que isso vem, porque a gente, como se diz, a gente pega o bonde andando, né? A gente entra nessa vida e as coisas já funcionam. Talvez aí, quando a gente, depende da profissão que a gente exerce, a gente tenha essa ideia ou tome conhecimento de onde que isso vem, de onde que surgiu, onde na história isso está presente, né? De onde que a gente saiu debaixo de um rei para ter um presidente da República, né? Isso é importante a gente saber, porque isso faz parte da nossa vida. Então, mas o fato é que todas essas pessoas que representam alguma autoridade, eles receberam essa autoridade de alguém, né? Ninguém tem a autoridade própria para dizer agora eu tenho autoridade. Normalmente alguém dá essa autoridade e essa autoridade é reconhecida pelas próprias pessoas. Então, isso é o que envolve, porque eu imagino assim, ó, pessoas que dizem, agora eu vou ser rei. Tá, beleza, agora eu vou comprar uma coroa para mim, vou colocar na minha cabeça e vou ser o rei. E vou começar a mandar nas pessoas. Cara, isso não vai funcionar, porque as outras pessoas não te reconhecem como rei. Ou, agora eu quero ser o presidente da congregação. Cara, não é assim que funciona. Você não se intitula próprio presidente de uma congregação da igreja. Você é escolhido pelas pessoas, tem uma votação e você é reconhecido por isso. E tem, claro, algo por detrás disso. Os próprios pastores, né, muitos aí se intitulam pastores, mas
muitas pessoas não dão credibilidade, passam enganando também as pessoas, né, em relação a isso, porque não tem essa autoridade reconhecida pelas pessoas. Bom, enfim, o ponto é, alguém dá essa autoridade. E aqui eu trouxe uma charge muito conhecida, né, sobre a diferença entre autoridade e autoritarismo. Em 1969, uma professora tinha autoridade sobre os seus alunos e quando o aluno não ia bem, então, ela dava a nota justa para ele e os pais questionavam, né, os seus filhos com a sua autoridade, né, que notas são estas? E o filho, cabisbaixo, sabendo e reconhecendo que não tinha se esforçado, que não tinha prestado atenção, reconhecendo a autoridade tanto dos seus pais quanto da professora, por ter dado aquelas notas para ele, tá ali, né, todo encolhido. Hoje é um pouquinho diferente a coisa, né? Isso ali em 2009, nós já estamos em 2021, né? Então, a coisa já é mais pesada ainda, né? Os pais, junto com o seu filho, questionando que notas são estas para a professora, né? E o filho de braços cruzados, mostrando que consegue, talvez, domar os seus pais, né? Passar por cima deles e dizer que é a professora que está errada porque me deu essas notas e tal. Mas eu queria que a gente pensasse um pouquinho, assim, neste mundo que a gente vive hoje, mundo de uma forma geral, essa diferença de autoridade e autoritarismo que me parece que está cada vez mais confuso na cabeça das pessoas. Muitas pessoas acham que ter autoridade é ser autoritário. Você estar de cima para baixo, né? Você está em cima, as outras pessoas estão embaixo e você manda nelas, você grita com elas, você humilha as pessoas, achando que isso é ter autoridade. Quando, na verdade, isso é ser autoritário, isso não é ser autoridade. Vamos pegar um exemplo dos pais e filhos. Os pais têm autoridade. Por vezes, eles precisam ser autoritários. Mas ser autoritário o tempo todo, bom, isso provavelmente vai causar nos seus filhos uma rebeldia. Porque está usando a autoridade que Deus deu de uma forma não adequada com os seus filhos. Porque, como a gente sabe, né, chega uma fase que os filhos começam a questionar as coisas, ver as coisas de uma maneira diferente, principalmente a partir da adolescência, e que se os pais continuarem com esse autoritarismo, né, que muitas vezes se transforma em controlar os filhos, isso afasta os filhos deles próprios e eles não dão mais credibilidade àquilo que aos seus pais. E porque eles começam a questionar, os pais não respondem a eles em relação a isso, e eles pensam, bom, se aquilo que eu questiono, a informação só vem de cima para baixo, para mim não funciona assim. Então, eles não dão mais credibilidade e passam a não confiar mais na palavra de pai e de mãe. E isso é muito ruim, porque a ordem das coisas começa a se alterar. E isso não é bom, porque a autoridade é dada por Deus. Deus cria uma hierarquia. O próprio Deus é uma autoridade e ele diz, eu sou o Deus de vocês, não vocês são o Deus de vocês são Deus. Não, eu sou Deus, ele diz. Existe uma autoridade e vocês precisam reconhecer isso. E isso funciona na prática também. Né? Hoje, a estrutura em que nós vivemos na sociedade, ela funciona assim, existe uma autoridade, existem os subordinados, mas ninguém gosta de autoritarismo. E isso é
um grande problema dentro da sociedade, que eu já comentei, que é a questão de você se dar a própria autoridade. O que que eu quero trazer com isso para vocês? Que hoje, muitas pessoas querem ter a sua opinião e que a verdade é uma verdade própria. Aquilo que eu penso diante da sociedade, isso é uma verdade para mim. E ninguém muda essa verdade porque é a minha visão de mundo. Só que as coisas não funcionam bem assim, porque você vive com outras pessoas. E se cada um pensar que é a minha verdade, bom, nós temos diferentes opiniões, as coisas não funcionam assim. Né? É preciso ter uma verdade acima daquilo que nós pensamos que seja a verdade. Para que a gente tenha um norte, porque se eu tenho uma visão de mundo, o Glad tem uma visão de mundo, né? O Carlos aí tem uma outra visão de mundo, o Renato tem outra visão de mundo, e aí daqui a pouco, cara, como é que a gente vai chegar num consenso diante disso? Se nós pensamos de maneira diferente. Então a gente precisa ter um norte maior. A gente não pode pegar nós, 4, 5, 6, 10, e botar uma coroa na nossa cabeça e dizer, olha, para mim isso é a verdade, eu vou viver assim. Daqui a pouco isso vai virar uma esculhambação, porque não existe relação ao outro. Isso funciona também dentro dessa hierarquia ou das autoridades que existem para que as coisas funcionem. Pensando em Deus, né, que criou toda essa autoridade ou essa hierarquia, por assim dizer, dentro do mundo, e por que tudo isso, né? Bom, primeiro olhando para o próprio Deus. Ele é uma autoridade, mas ele não é em nenhum momento autoritário. Deus, por diversas vezes, ele diz quem ele é. E ele mostra quem ele é. Ele caminha com o seu povo, ele tira do Egito, ele conduz o seu povo para a terra prometida. Quando o seu povo teima com ele em ter um rei, ele cede um rei, mas ele alerta, olha, isso não é bom, não é isso que eu quero para vocês, mas eu vou atender o pedido de vocês, né? E aí as coisas depois acabam se perdendo, um povo que sofre muito com os inimigos, até que então se manifesta lá um novo profeta, João Batista, e aí então se manifesta Jesus. Mas o que eu quero não trazer sobre essa questão de autoridade é a gente olhar primeiro para o primeiro mandamento. Né? O primeiro mandamento, Deus se apresenta como o eu sou, né? Como eu sou o Deus de vocês, aquele que tirei vocês do Egito, que cuidei de vocês, né? Eu tenho poder, eu tenho autoridade, quero ser reconhecido como rei, como o rei de vocês, né? O rei de Israel, como todo-poderoso. Honrem somente a mim, que foi tudo aquilo que a gente já viu. E aí agora a gente vê, no quarto mandamento, Deus entregando um mandamento que diz assim, ó, vocês têm pais e mães, honrem a eles. Bom, se a gente for ver, por que Deus usa, né, essa palavra honra, ou honrar, eu fiquei muito surpreso, assim, quando eu estava estudando esse texto, deixa eu só abrir aqui que eu fechei, isso. Estava estudando esse texto de Êxodo, e tem uma palavra lá, muito interessante, né, que é a primeira palavra do hebraico, que é
que se refere a esse honrar aos pais. O hebraico, normalmente, ele tem, as suas palavras, elas possuem 3 letras principais, e que você pode escrever diversas outras palavras, né, através da mesma raiz, usando letras diferentes. E a palavra que se apresenta no 4º mandamento é a raiz, que se diz assim, que é kavod, né, ou kaved. E é a mesma palavra que você pode escrever, então, a palavra honrar, que está presente lá, ela pode ser escrita a palavra glória e peso, ou algo pesado, né? Algo que tem valor, assim. Honrar, glória e peso. E aí eu fiquei assim, cara, isso tem tudo a ver com o que Deus quer ensinar para o seu povo. Porque primeiro ele diz, eu tenho a autoridade e eu dou a autoridade para aqueles que geraram vocês, os pais de vocês. Ou seja, vocês vão honrar eles, vocês vão dar glórias a eles, e vocês vão ser fiéis a eles, porque o que eles falam para vocês tem um peso, porque é a minha autoridade dada para eles. Os pai e mãe são um casal, bênção de Deus, são unidos sob a bênção de Deus, e eles têm os seus filhos, e eles ensinam os seus filhos. Então, você tem ali 2 aspectos, né? Dos pais pai e mãe, e o aspecto dos filhos, dizendo, honrem os seus pais, porque o que eles falam para vocês é lembrar da aliança que eu fiz com vocês. E isso nos remete ao Pai Nosso. Quando a gente também volta para o 1º mandamento e lembra de Deus. Ou seja, nós honramos os nossos pais e mães, mas em última análise a gente honra a Deus. Porque os nossos pais, eles são ensinados por Deus a ser uma autoridade e não autoritários. Claro que aqui, quando Deus trata o 4º mandamento, ele não está pensando naquelas pessoas que estão fora da curva, que são totalmente autoritários. Ele está pensando no amor dos pais com seus filhos. Porque ele quer que os filhos ouçam o que os seus pais dizem. E Deus diz para os pais, eu sou o Deus de vocês que tirei vocês da terra do Egito. Eu fiz uma aliança com Abraão, Isaque, Jacó, e vou ser o Deus de vocês até o fim. E os pais ensinam os seus filhos, dizendo, o nosso Deus é o Deus de Israel, que nos tirou da terra do Egito, que nos libertou da escravidão, que nos libertou da escravidão do pecado, e que nos entregou Jesus para nos salvar, e que vai nos dar a salvação. Esse é o papel dos pais. Lembrar os seus filhos da aliança que Deus fez com cada um de nós. E o próprio Jesus, no Pai Nosso, ele diz, vocês vão chamar Deus de Pai, porque ele mostra de onde vem a salvação. Deus é fiel. Os pais de vocês são fiéis, por isso honrem a eles. Deem glória aos pais de vocês, porque o que eles falam tem peso, porque vem do próprio Deus. Então, a partir disso, a gente pode então ver, né, que Deus dá autoridade para que as promessas fiquem vivas na mente e no coração do seu povo. E tem um duplo sentido. O ensino dos pais, ou a gente pode também pegar, né, a parte das autoridades, né, enfim. E aí, lembrando, Provérbios 22:6, ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu achei muito interessante esse link, assim,
né? Porque os pais têm esse dever de ensinar os seus filhos, mas ensinar no caminho, né? Ensinam eles durante o caminho, ensinam eles diariamente, relembram eles diariamente de quem são, de quem é o caminho, que é Jesus, óbvio, né? Mas, e os filhos vão ouvir os seus pais e dar honra a eles, porque eles reconhecem nos seus pais a autoridade que eles têm, que vem do próprio Deus. E aí, eu dei uma olhadinha um pouquinho antes, né, no versículo 5, que às vezes a gente lê também só o versículo 6 e não lê o que vem antes, né? E aí o versículo 5 de Provérbios 22 diz assim: no caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer guardar a sua vida, afaste-se deles. Agora eu vou ler os dois versículos juntos. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer guardar a sua vida, afaste-se deles. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso, o versículo 5, ele parece que nos prepara para o que vem no versículo 6. Porque, assim, eu quando estava lendo isso, me veio assim, cara, isso é um alerta de Deus para o versículo 6. Deus está mostrando assim, o guardar tem a ver com preservar. Então, Deus está me mostrando, cara, o caminho perverso, ele tem as suas armadilhas que me levam para o inferno. Então, pais, vocês têm a responsabilidade, ensinem os seus filhos para que eles andem no caminho certo e preservem esse caminho que os leva para a vida eterna. E quando os filhos, então, reconhecem, né, e aí vem o segundo aspecto, né, o segundo sentido ali, esse respeito dos filhos, de reconhecer a autoridade que vem, que a autoridade dos pais é a autoridade dada por Deus, que quer o bem deles, que quer ensinar eles de uma forma boa e sadia, eles vão dar ouvidos. Eles vão escutar o que os pais falam. E aí tem um grande ensinamento que é justamente ensinar para os filhos a aliança que Deus fez e que Deus ama esses nossos filhos e quer eles no céu também. Por que tudo isso, né? Por que Deus ele se importa em declarar para o seu povo e ensinar eles a dizer, olha, honrem os pais de vocês, honrem o pai e a mãe de vocês, e assim vocês vão ter vida longa na terra. E é o próprio Deus que dá essa vida para vocês. E aí eu queria ler com vocês Êxodo 21, 15 a 17. Talvez alguém queira abrir aí e ler esses versículos ali, até para não ficar o tempo todo falando aí. Êxodo 21, 15 a 17. Eu posso ler, Guilherme? Ok? Posso ler? Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. O que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Cara, isso tem uma relação muito próxima com o que diz Provérbios 5. Olha só, quem ferir o pai e a mãe será morto. E Êxodo 20, Deus já disse, honre o pai e a mãe, cuidem deles, ouçam o que eles estão falando, porque eles são enviados por mim para que vocês tenham vida longa na terra. E o versículo 17 já mata a charada, diz assim, ó, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto, não terá vida longa na terra, só terá desgraça, passará o tempo todo por armadilhas, por artimanhas do inimigo, não vai ter vida longa. E isso tem a ver com o amor, porque os mandamentos, o resumo dos mandamentos é o amor.
amor ao próximo, amor a Deus, amor aos pais, honrar os pais, e no fim é honrar a Deus, olhar para o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E por fim, a gente chega então a meditar um pouquinho e conversar assim sobre de onde vem, né, essa autoridade da igreja e qual a importância da autoridade da igreja diante desse mundo. A autoridade da igreja, ela se faz presente através da palavra de Deus que é pregada todos os dias, todos os fins de semana, toda hora a palavra de Deus precisa ser pregada, porque essa autoridade da palavra não é da igreja, mas é de Deus. A autoridade da igreja vem também de administrar o santo sacramento, o batismo e a santa ceia, que são dadas por Deus, e é isso que Deus quer que a gente faça. Administrar palavra e sacramentos para entregar para as pessoas perdão dos pecados, vida e salvação. Essa é a autoridade que Deus dá para a sua igreja e que ela precisa sempre continuar com isso. E às vezes a gente precisa se atentar muito para o que Lutero também escreveu, e ele sempre disse assim, ó, cara, vocês têm que aprender a distinguir lei e evangelho. Vocês têm que aprender a distinguir igreja e Estado. A igreja tem uma função, o Estado tem outra função. E ele não, e o mais interessante é que Lutero ele não gosta de falar em separação, mas ele quer que o cristão saiba distinguir o que é função da igreja, o que é função do Estado, o que é dado por Deus e o que é bom para esse, o que vem deste mundo e o que é bom neste mundo. E aí, eu lembro das palavras de Jesus, João 18:36. O meu reino não é deste mundo. Jesus, ele deixa muito claro que o reino dele não é deste mundo, e eu acredito que a gente pode tirar aí muitos ensinamentos a partir do que Deus disse em Êxodo 20:12 para a nossa vida neste mundo, posicionamentos diante da sociedade. Mas acredito que o grande cuidado que a Bíblia tem com a gente é mostrar que o reino de Deus não é deste mundo. Que Deus quer nos preservar para a vida eterna, e quer nos mostrar que a autoridade que Ele dá é para que a gente tenha nesta vida um olhar cuidadoso para essas autoridades, mas que a gente se submeta à autoridade daquilo que da autoridade que Deus dá, para que o evangelho também seja proclamado e que nós possamos olhar para este reino com esperança, com consolo, com conforto, e assim a gente possa também transmitir a mensagem do evangelho para todas as pessoas. Por outro lado, nós não somos tirados deste mundo, que é o que a palavra de Deus nos diz, João 17:15. Jesus diz, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Por situações na história, teve gente que interpretou que os cristãos deviam se retirar desse mundo, né, e se isolar, viver aí em lugares mais remotos do mundo, para não se contaminar com as outras pessoas. E a gente vê Jesus, Deus não tira, Pai, não tira eles do mundo, mas guarde-os do mal. E como nós vamos ser guardados do mal? Preservando a palavra de Deus, preservando os sacramentos de Deus, que é aquilo que Deus diz para nós, honre o pai e a mãe de vocês, porque eles transmitem a mensagem que eu entreguei para eles. E aí Jesus continua,
Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Cara, vejam o cuidado de Deus com as pessoas que ainda vão ouvir a mensagem e crer no evangelho e serem salvas. E qual é a mensagem da igreja? Mensagem de lei e de evangelho. Uma mensagem que vai mostrar para o mundo quem é o Deus verdadeiro, que vai dar honra e glória ao Deus que nos resgatou do Egito. E o evangelho, que nos mostra quem é o Salvador, o nosso Salvador. A palavra de Deus, então, ela é a base do posicionamento do cristão diante da sociedade, seja na sua família, seja na área política, seja econômica, seja social. Mas a palavra de Deus, ela norteia o cristão diante de tudo nessa sociedade. Sempre honrando a Deus. A autoridade é de Deus. É Ele que dá, que nos dá, e nós devemos usá-la com sabedoria, respeitando e entregando tudo nas mãos de Deus para que Ele cuide de tudo, porque Ele sabe o que é bom para nós, o que é bom para este mundo, apesar de este mundo talvez dar as costas para esse Deus, mas Deus continua cuidando da sua igreja, e a igreja vai continuar a pregar a mensagem do evangelho, a pregar Jesus, o Rei dos Reis, aquele que tem a suprema autoridade sobre tudo e sobre todos, até quando Jesus voltar. Eu acredito que eu terminei, eu pulei várias coisas que eu tinha aqui para falar, talvez aí a gente pode também abrir aí, se alguém quer comentar alguma coisa, e aí eu também posso retomar alguma coisa que eu tenho aqui. Guilherme, o Carlos comentou ali que em Romanos 13 fala sobre a obediência às autoridades. Não sei se o Carlos quer comentar alguma coisa ali. Não, eu só queria corroborar com o pastor Guilherme, quando ele falou lá no início, eu simplesmente posso ser um rei, enfim, aquela parte dos reis. Eu só quis lembrar, então, que toda autoridade também, ela é abençoada por Deus, né? Instituída, né? E assim nós devemos respeitá-la. Então, hoje em dia, a gente vê muito nas mídias, enfim, na nossa vida, no dia a dia, até nós, cristãos, né, falando mal do governo, né? Eu não estou sendo partidário de ninguém, estou falando que a Bíblia diz que toda autoridade, então, também é instituída por Deus. E nós devemos, antes de xingar e zombar, enfim, orar para que eles possam cada vez mais, assim, trabalhar pelo povo, né? Enfim, eu só queria corroborar ali no início que o Romanos 13 fala sobre autoridade, as autoridades que são, então, abençoadas por Deus. Eu vejo assim, né, Carlos, que vejam, até isso foi propriamente na tua fala, assim, né, a autoridade é dada por alguém, né, e a gente deve honrar isso, né, e até quando tu tava falando, eu tava me lembrando, assim, eu vi um post agora essa semana, perdão, de que era mais ou menos assim, né, o post dizendo assim, que, se o seu filho diz não, você tem que respeitar a decisão dele, né? Tudo bem, se a gente for pensar, assim, num adolescente, uma criança aí de 7, 8 anos, dependendo da situação, mas, pasmem, era para uma criança de 2, 3 anos, o post. Uma criança de 2, 3 anos dizendo não para os pais respeitem a opinião dos filhos, né? Cara, não é a questão de você respeitar, os pais têm autoridade, porque eles são dependentes dos seus pais, né? Essa autoridade,
é dos pais. Eles têm poder para dizer não e para dizer, olha, meu filho, você não vai fazer isso, né? E os filhos precisam honrar os seus pais. Isso está cada vez mais presente, né? E por isso, né, o Carlos, que isso se transfere para a sociedade. Cada um tem a sua verdade, cada um pode pensar o que quiser e não respeita a opinião do outro, porque o que eu penso é o que é o certo e o outro está errado porque ele pensa diferente de mim. Quando, na verdade, a gente tem que cuidar, né, que não é bem assim. A gente tem que respeitar e procurar dialogar com essa pessoa, entender o seu posicionamento e que se ele é de tal lado, cara, tudo bem, cada um tem o seu posicionamento, mas a gente precisa dialogar para mostrar que existem outras vias diferentes, né? Mas estar junto e não simplesmente chutar o balde, vou acabar com tudo aí, né? Acho que o Renato, e acho que também tinha... Enquanto o Renato não fala, desculpe, em Provérbios também fala sobre isso que você falou agora, pastor. Não deixe de corrigir uma criança, 22, 13, 12, 13, não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Hoje em dia já não se pode mais nem bater, né? Enfim, tem todas essas leis. E sobre o Romanos 13... diz assim, para completar minha fala, obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Só para encerrar, para não ficar muito prolongado. Renato? Guilherme, nessa questão de autoridade, né, importante também que a gente saiba que a autoridade que Deus dá para o pai, para a mãe, para um governante, não dá o direito dele ser uma pessoa má, não dá o direito de um pai e de uma mãe serem uma pessoa negligente, serem uma pessoa irresponsável. Pelo contrário, é uma autoridade que ele dá para que nós, como pais e mães, ou um governante, um juiz, ele tenha responsabilidade, ele tenha respeito pelos filhos, por quem está sendo julgado por um juiz, por quem está sendo governado por um governante. Então, isso é fundamental, que nós saibamos que Deus dá essa autoridade para nós, mas exigindo de nós que tenhamos... Como é que nós vamos cobrar dos nossos filhos, por exemplo, alguma coisa, se as nossas atitudes não respaldam essa cobrança? Então, isso deve ser a primeira coisa que eu devo pensar, né? Que essa autoridade que Deus me deu como pai, ela vem acompanhada de uma grande responsabilidade, que é de eu ter sabedoria e, principalmente, falar uma coisa, mas o mais importante é agir como Deus espera de mim. Então, isso da mesma forma como é um grande privilégio ter essa autoridade dada por Deus para mim como pai, é uma grande responsabilidade também de eu não envergonhar essa autoridade que Deus me deu. Muito bom. Eu acho que é isso aí mesmo, Renato, assim, porque... E aí eu acredito que isso que tu falou, a gente pode encaixar ali naquela questão de autoridade e autoritarismo. Porque, cara, você não pode pegar o quarto mandamento e querer defender autoritarismo. Porque não é isso que Deus está dizendo ali, cara. Não é isso. Deus está falando Deus vem com a sua palavra através do amor. Né? Ele vem através do amor. E ele dá autoridade para os pais em relação aos seus filhos, e também para que os seus filhos deem credibilidade para o que os pais estão falando para eles, né? E entra todo tipo de admoestação que os pais têm direito de fazer com os seus filhos, mas não de forma má, né? Ou não com autoritarismo. Acho que esse é o caminho.
Guilherme, uma parte importante que fala ali com relação assim ao respeito mediante os mandamentos, né? Mediante a palavra de Deus. Então, amarás a teu Deus, amarás ao próximo. Então, no momento que nós temos que ter esse respeito, no momento que haja esse amor também, né? Nós não podemos aceitar qualquer coisa que não seja, como é que eu vou dizer assim, que seja prejudicial ao próximo, que seja prejudicial a Deus. Claro que a Deus não tem como ser prejudicial, mas eu vejo assim que muitas vezes Jesus, quando veio, algumas autoridades ele desrespeitou. Na verdade, ele contestou as autoridades religiosas da época. Né? Ele se entregou às autoridades do governo porque ele tinha que ser crucificado. Né? Ele tinha que pagar pelos nossos pecados, mas as autoridades religiosas da época ele contestou. Por quê? Porque eles se desviaram. Toda autoridade vem de Deus, mas no momento que ela se desvia, exatamente é o momento de ser, a gente, como disse o Carlos, né, orar, né, esperar o melhor da autoridade, mas ao mesmo tempo cada um tem que fazer a sua parte para que as coisas funcionem bem. Nessa questão de autoridade, né, assim, se a gente vou fazer duas comparações, assim, né, vou pegar aí o texto aí que o Carlos comentou, né, que o pai e a mãe, aí o texto bíblico fala até de dar umas palmadas para admoestar os seus filhos, né. Cara, se você pegar alguém que está espancando um filho, você como cristão não pode pegar e dizer assim, ele está fazendo o que a Bíblia está falando. Não é isso, cara. Você tem que ir lá e dizer para ele, cara, o que você está fazendo está errado. Você está espancando a criança. Você tem a obrigação de ir lá porque um pai e a mãe não estão amando seus filhos da maneira certa e admoestar eles e dizer, olha, cara, não é por aí. E da mesma forma isso funciona com as autoridades governamentais, por assim dizer. Se a gente vê que por isso que o cristão, por isso que a última parte ali, né, que a Bíblia ela dá base para o nosso posicionamento diante da sociedade. Isso funciona em todas as áreas, eu coloquei ali. Por quê? Porque se a gente vê que essas autoridades não estão fazendo bem, não só para a pregação do evangelho, mas estão sendo más em relação às pessoas, é óbvio que a gente tem que ir lá e dizer assim, meu amigo, tá errado, o que tu tá fazendo tá errado. Não importa se é de direita, se é de esquerda, se é de centrão, se é isentão. Cara, não importa quem está lá. Você tem a obrigação, como cristão, de dizer assim, você não está vendo que as pessoas na rua estão passando fome, estão passando necessidade, vocês não estão fazendo nada? Nós temos que se posicionar diante disso. Isso é também exercer o nosso direito como pessoas e também com a preocupação com as outras pessoas, né? De amar ao próximo. Então, são dois exemplos, assim, muito parecidos, mas também muito diferentes um do outro, mas que se colocam diante de nós hoje e que a gente tem que se posicionar. Acho que eu posso falar, né? Vai lá. Vamos lá, então. Eu queria comentar o seguinte, pessoal, uma coisa interessante aí que foi levantado no estudo, né? Essa questão da autoridade, daquilo que Deus entrega para seus filhos administrarem, né? Quando a gente olha para a vida cristã, quando a gente olha para a ação de Deus no mundo, Martim Lutero, já foi mencionado aí, ele faz uma distinção muito importante entre pessoa e função, né? Inclusive, ele usa uma figura para descrever o que é o ser humano no mundo, né? Ele usa a expressão máscara. Lutero diz que toda a criação é máscara de Deus. Nós somos máscara de Deus. O que ele quer dizer com isso, né? Ele relata que é importante a gente fazer uma distinção entre função e pessoa. Nós nascemos e fomos criados pessoa, né? Somos seres criados por Ele e estamos no mundo. E Deus nos veste e enfeita com funções. E aí vem a questão da máscara.
né? E é muito interessante quando Lutero fala a respeito dessa questão, né? Eu quero aqui lembrar uma citação que Lutero disse, e ele disse assim, ó, muito interessante, ó. A realeza, o império, a autoridade, o professor e o estudante, o pai, a mãe, o senhor e a senhora, o peão e a doméstica, todos são máscaras. Ou seja, pessoas que Deus deseja que sejam tratadas com respeito e reconhecidas como criação sua. É preciso que existam nessa vida, mas ele não quer que se lhes confira caráter divino. Acho que é muito interessante, já foi mencionado aí antes, né? Deus coloca suas máscaras no mundo, ele chama pessoas para ocuparem funções, mas estas pessoas não devem ser adoradas como se autoridade divina fossem. A gente já falou sobre isso em outro momento, falamos lá no primeiro mandamento, né? O ser humano, ele é muito de modelo, de estabelecer padrões. E muitas vezes, dentro da nossa cegueira humana, dentro do nosso pecado, a gente elenca ídolos e os segue e os adora até como se fossem quase deuses. E essa é uma grande tentação que a gente enfrenta no mundo, né? É muito difícil lidar com essa dimensão, né? Entretanto, o quarto mandamento, ele nos ajuda a enxergar com clareza essa questão da pessoa e da função que ela ocupa. E por isso é muito importante a gente olhar para o quarto mandamento como pano de fundo, tendo essa palavra honra, né? Que foi bem enfatizada aí no estudo, porque honrar significa ter respeito, né? Mas lembrar que, em última análise, por trás daquela máscara está a autoridade divina. É bem verdade que muitas vezes a gente vê excessos, né? A gente vê essa autoridade sendo mal utilizada. Mas aí a gente tem que lembrar que Deus tem os seus caminhos, né? Deus tem as suas maneiras de conduzir o seu povo. E algumas vezes Deus permite que se enfrente situações difíceis, né? Quando a gente olha para a história do povo de Deus no Antigo Testamento, a gente vai perceber isso. O povo de Israel, em inúmeras situações, enfrentou sofrimentos porque fez escolhas erradas, porque se afastou de Deus. E muitas vezes ele permite que a gente acabe enfrentando situações complicadas e até tenhamos máscaras que nem sempre testemunham bem da sua autoridade. Mas, acima de tudo, a gente precisa confiar que Deus está conduzindo as coisas. E ele, à luz daquilo que ele fala em Romanos, capítulo 8, versículo 28, conduz todas as situações, né, para que tudo contribua para o bem daqueles que o amam. E eu acho que esse pano de fundo a gente não pode esquecer, a gente não pode deixar de lado, né? Só acrescentando a título de contribuição aí, dentro da tua exposição, que foi muito boa aí, Guilherme. Muito obrigado pelas tuas colocações aí. Muito bem, valeu. Acho que isso é muito bom, cada contribuição é muito boa. Se alguém ainda tiver alguma coisa para contribuir, pode ir pensando aí, se encorajando. Eu busquei aqui um comentário, assim, que eu queria compartilhar com vocês, que é uma das primeiras reflexões que eu sempre faço e que eu acabei não mencionando aqui, que é a questão da promessa de Deus, né? Mas sempre quando eu paro diante dos mandamentos, assim, eu tenho uma curiosidade de fazer a seguinte pergunta, assim, por que Deus falou especificamente isso naquele momento? Essa é uma das primeiras perguntas que eu faço, assim, sempre diante do texto, assim. E aí, a primeira pergunta, assim, que eu fiz dessa vez, assim, foi, cara, por que Deus teve o cuidado de escrever ou de transmitir para Moisés, para que Moisés transmitisse para o povo, honrar o pai e a mãe? E por que tem essa promessa de se prolongar os dias na terra, né? Aí eu fui buscar, assim, alguns comentários e eu fui pesquisar, assim, no dicionário também, dicionários, assim, de teologia, né? E uma das coisas ali que, sobre essa questão de prolongar os dias na Terra, não é somente se prolongar no sentido de idade, mas também de qualidade de vida ali, né? Isso está presente ali, porque tem a ver também de você aproveitar com os filhos, aproveitar com os próprios pais, né?
e você manter os pais por perto, e ter os filhos também por perto, para que vocês cuidem uns dos outros, né, e se mantenham. E lembrando que o povo de Israel estava peregrinando por diversos povos, né, então isso é importante ali, para se manter aquela união, né. Mas aí uma coisa que me chamou bastante atenção, assim, né, é um comentário, eu vou ler agora, né, ele diz assim, o Alton é o comentário, o nome do comentarista. No Antigo Oriente Próximo, que é como é chamado lá a região da Palestina, e onde vivia o povo de Israel, por onde eles passaram, não era herança religiosa, e sim a estrutura da sociedade é que era ameaçada quando não havia respeito pela autoridade dos pais e as obrigações filiais eram negligenciadas. As violações incluíam bater nos pais, amaldiçoá-los, negligenciar pais idosos e não providenciar um sepultamento adequado. E aí, quando eu li isso, eu logo me lembrei depois daquele texto de Êxodo 21 ali que a gente leu, 21:15, né? Que fala ali sobre quem amaldiçoar, versículo 17, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Né? Então, isso tem muito a ver com o cuidado de Deus em relação aos outros povos que eles iam ter contato, né? Deus está dizendo assim, ó, cara, eu valorizo as pessoas, a estrutura familiar eu criei, eu sou o criador de tudo, eu tenho autoridade sobre isso e eu quero que se mantenha assim e que vocês cuidem. Por isso, os mandamentos se tornam muito importantes, assim. E se a gente vê hoje, cara, para as estruturas familiares que estão aí cada vez mais se rompendo ou se acabando, né? A gente tem um bom norte através da palavra de Deus para a gente voltar a ensinar aí nossos filhos, nossos netos, para que, se for o caso, queira Deus que não, que pelo menos na igreja, sim, se tenha não um preconceito com outros tipos de famílias, mas um conceito de família cristã. Não sei se alguém tem mais algum comentário, alguma concordância ou discordância. Mandar o estagiário de volta para o seminário para estudar um pouco. Mas, de minha parte, seria isso, seu presidente. Bom, se ninguém tem mais alguma colaboração aí, de qualquer jeito, o estagiário vai ter que voltar para o seminário no ano que vem para estudar mais um pouco, né? Então, isso aí, mesmo que a gente não adiantava a gente mandar, ele vai ter que voltar, né? Não, mas te agradeço pelo estudo, Guilherme. Sem dúvida, mais um estudo proveitoso para todos, né? Antes de passar para o relatório da reunião passada, eu vou pedir, como a gente faz em todas as reuniões, os que puderem abrir a câmera, e Guilherme, ou o pastor aí, quem puder fazer um print, para a gente registrar aí a turma na reunião, os que puderem abrir suas câmeras aí, para aparecer o rostinho de todo mundo aí na reunião. Aí, quando estiver pronto, aí já a gente segue para o relatório. Conseguiu, Guilherme? Feito? Tá bem, pessoal. Quem quiser ficar com a câmera aberta, pode ficar também. É bom a gente ver os amigos. Pessoal, então, eu já vou passar a palavra direto para o secretário, né, que vai nos ler o relatório da reunião anterior. Relatório de atividades, data 21 de maio de 2021, horário de início 20 horas e 15 minutos, local, a web, reunião online, plataforma Google Meet. Dirigente Vladimir Krause Braga, presidente, devocionista Gilson Chornack, texto base, Salmos 27, versículo 4, tema da devoção na casa do Senhor. Estudo bíblico, pastor Valdir Lopes Júnior, tema do estudo, os 10 mandamentos, terceiro mandamento. Assuntos tratados, resoluções. Primeiro, relatório da reunião do dia 16 de abril de 2021, foi lido pelo secretário Renato Santos e aprovado
e observações. Apresentação do relatório. Foi sugerido pelo secretário e aprovado pelos participantes a extinção do resumo do estudo bíblico do relatório de atividades do departamento, visto que as reuniões estão sendo gravadas e disponibilizadas tanto no canal da congregação no YouTube, quanto na página da mesma no Facebook, o que possibilita a visualização completa do estudo, não havendo necessidade do resumo do mesmo que vinha sendo feito até esta data. Terceiro, ofertas. Foi lembrado pelo presidente Vladimir sobre as ofertas para o nosso departamento, que devem ser deixadas na secretaria da congregação ou no prato de ofertas, nos cultos presenciais, em envelope discriminado, e que estas ofertas serão destinadas à capelania hospitalar, a fim de auxiliar nas despesas de reforma do prédio da mesma, conforme decisão tomada por unanimidade pelos assistentes na última reunião. 4. Capelania hospitalar. Foi dada a palavra ao capelão hospitalar, pastor Cláudio Santos, que inicialmente agradeceu o apoio da congregação e do departamento de leigos, bem como convidou a todos para conhecer a página da capelania no Facebook, onde pode acompanhar, além das atividades da mesma, informações e fotos da casa que servirá de sede das atividades, que está passando por um processo de restauro em regime de mutirão e também com a contratação de pedreiros, a fim de permitir que seja transformada em espaço de acolhimento para acompanhantes de pacientes internados em diversos hospitais de nossa cidade, além de oportunizar o tradicional brechó do Hospital Escola da FAO-UFPEL. Lélio Volter agradeceu o apoio de diversos leigos e famílias que têm, com suas ofertas, ajudado na quitação das parcelas referentes à aquisição do imóvel, além de servirem para o pagamento de diversas despesas que diariamente se apresentam. 5º, promoção da Escola Luterana da Redenção. No dia 28 de maio de 2021, a ELR estará realizando um sopão ao preço de R$10 para auxiliar nas despesas da mesma. Este evento será realizado no sistema de drive-thru, entre as 17 e as 19h30, e as encomendas podem ser feitas até o dia 27 de maio. 6º, próximas reuniões. Ficou definido que a reunião do dia 4 de junho de 2021 continuará a ser realizada através desta plataforma, e após esta será avaliada a possibilidade de retornarmos à forma presencial, com todos os protocolos de segurança exigidos pelas autoridades competentes. 7º, encerramento. O pastor Valdir dirigiu a oração da bênção. Hinos cantados, meu Jesus ressuscitou, como eu amo o teu templo, e o hino dos leigos. Presença, 24 online e 31 visualizações no Facebook. Sendo este o relatório, devolvo a palavra ao presidente. Esse é o relatório, então. Agradecemos ao secretário pela leitura, né, pela elaboração do relatório. Alguma observação? Não havendo, então, está aprovado o nosso relatório. Pessoal, passamos direto aos assuntos, então. E daqui um pouquinho eu vou passar a palavra também, que nós temos representantes do distrito, né, da nossa diretoria distrital, é o Darlan e o Carlos. Vou passar a palavra para se eles quiserem dizer alguma coisa também. Mas aí nós tratamos, então, alguns assuntos rapidinho e depois podemos passar a palavra. Nós temos aqui, ó, programado, todos já devem ter recebido no grupo do WhatsApp, aí, nos grupos do WhatsApp, no próximo dia 13, no fim de semana que vem, né, semana que vem, vamos ter uma feijoada da escola, da nossa Escola da Redenção. Então, nós incentivamos aí a todos que puderem participar, né, comprando a feijoada, que certamente vai ser deliciosa, assim como o sopão, tá uma delícia, né. 13 de junho, valor R$25, sistema drive-thru, continua, né, e as entregas serão entre 11h30 e 13h30, certo? E uma coisa assim, ó, nós, em outras programações, no ano passado, principalmente, no aniversário da congregação, nós fizemos, né, foi um drive-thru da escola, e os leigos e as servas participaram, ajudaram, foi muito legal, toda a equipe da escola
com a turma, tanto de leigos como de servas, trabalhando. E provavelmente vai precisar de alguma ajuda, até naquela logística de organizar a fila dos carros, da entrega ali. A escola tem uma equipe boa, mas é um trabalho que envolve bastante gente, né? Até nessa coisa da organização para cuidar para que não haja aglomerações ali, né? Então vai ter que ter bastante gente coordenando e até ajudando a preparar, né, a feijoada. Então fica aqui o convite para todos aí, convocação aí para todos que puderem ajudar, tanto comprando a feijoada como na logística lá, certo? E divulguem para os contatos de vocês, convidem outros também. Eu sei que o número é limitado, né? Mas por enquanto ainda tem bastante ingresso. Estão começando a vender. Se alguém quer comentar sobre isso. Se ninguém tem algum comentário, pessoal, a nossa próxima reunião, como a gente não tem feito muita coisa presencial, né, então eu não tenho, assim, muitos assuntos para trazer. A gente vai falar um pouquinho da oferta de novo, só para lembrar, mas a nossa próxima reunião é no dia 18. Ficou combinado nessa reunião de hoje, ver se nós teríamos possibilidade de fazer presencial. Eu não vi muita mudança, muita diferença na nossa situação na cidade, aqui principalmente, né. Eu sei que alguns já foram vacinados desde a última reunião, mas faz poucos dias, né? Mas ainda não vejo, assim, inclusive agora mesmo nós estamos tudo fechado, né? Então eu continuo com a sugestão para a próxima reunião ainda o Google Meet. E depois a gente vê a seguinte, até eu esqueci de pegar o calendário aqui, no início de julho ali, eu não me lembro qual é a data da reunião, mas na próxima reunião, a minha ideia é essa, a minha sugestão, o que vocês acham? Continuamos o Google Meet. Na reunião seguinte, que aí já vai passar um tempo a mais, já vai passar um tempo um pouquinho mais acentuado, provavelmente nós já vamos ter mais gente vacinada ainda, e talvez até a situação aqui na cidade seja melhor, né? O que vocês acham? Quem concorda, mantenha silêncio, ou façam certinho lá, que nem o Rubinho fez. Renato, levantou a mão? Gostaria de falar? Eu acho que, sim, é que até em função da situação que a gente está vivendo, seria incoerente agora, em 2 semanas, a gente partir para uma reunião presencial, né? A gente gostaria de fazer isso, né? Mas aqui, infelizmente, realmente os números aqui estão muito ruins, estão muito difíceis, então, até por uma questão de responsabilidade e de exemplo que a igreja deve dar perante a sociedade, né? Eu acho que é muito importante que a gente, infelizmente, tenha que manter por mais um tempo essa situação e, na próxima reunião, realmente fazermos uma nova avaliação. Mas eu não vejo outra forma que não seja manter pelo Google Meet. Não, até o pastor colocou aqui no chat ali, que a próxima é 18 de junho. Não, essa sim, essa eu tenho aqui. Não, é que eu não recordo agora a primeira reunião. Depois. Oi? A próxima depois é 2 de julho. 2 de julho, isso aí. Então, no dia 18 a gente volta a conversar e já define como é que vai ser a do dia 2 de julho, certo? Então, próxima reunião, continuamos no Meet, até para evitar qualquer transtorno. Pessoal, só lembrando que nós combinamos, então, né, uma reunião há pouco tempo atrás, que nós vamos arrecadar, né, vai ser trazida, tem a oportunidade do pessoal levar a oferta, né, do departamento nos cultos, como foi lido no relatório, né? Se levar no culto, leva num envelope separado, ou discrimina ali que é para o departamento de leigos. Ou levar na secretaria, né? Nos cultos, tanto na Redenção como no Laranjal, né? Os leigos que participarem, quiserem e puderem colaborar. E essa oferta vai para auxiliar na reforma da Casa da Capelania Hospitalar, certo? Então, fica essa oportunidade aí, quem puder, né,
continuamos com a oferta assim. Alguém tem algum assunto da Liga, da congregação? Renato. Hoje eu estou falando bastante, viu? Não, só para lembrar uma coisa que o pastor Valdir falou ontem na live, né? Sobre o Martim Adão, nosso irmão. Seria meu próximo. Deve ter. Desculpa, bom, mas vai. Adiantei em serviço. Aí, já entramos no próximo tema, então. Que ele deveria estar sendo hospitalizado hoje para começar os procedimentos de uma cirurgia bem delicada que ele vai passar, né? Então, só lembrando aos irmãos aí, né, que manter... Eu sei que muitos já fazem isso, né? Eu mesmo sempre também oro pelo Martim Adão, assim como pelo Jorge Castanheira também, que está novamente fazendo radioterapia, e outros irmãos na fé que têm passado, o Selomar Clemps e o filho dele estavam com Covid. Então, lembrar todos os nossos irmãos leigos, né, da importância e da validade da nossa oração por cada um de nós, por cada um dos nossos membros da nossa comunidade, pelos nossos pastores, sempre exercitando esse presente que Deus nos dá, que é a oração, que é esse canal de diálogo que nós temos com Ele. Então, orar por essas pessoas. Não, é isso aí, é exatamente o que o Renato lembrou, é o que eu ia colocar agora, né? Eu ia perguntar até se o pastor tem alguma notícia do Martim e do resto do pessoal, esses que estavam com Covid também, né? Assim, eu confesso a vocês que hoje eu acabei não buscando informações, né, do seu Martim Adão. Eu conversei com ele ontem, ele estava para ser hospitalizado, né, e como hoje seria um dia aí bastante agitado, ele provavelmente iria baixar. Sim. Eu até mandei um WhatsApp agora no começo da noite para a família, mas eles ainda não me responderam. Imagino que eles devam estar aí correndo, né, talvez vendo detalhes, enfim. Mas, em princípio, era isso, ele iria baixar hoje, né? E a família Clements, eles estão aí isolados, né? Estão aí, então, com o tratamento que foi passado a eles e aguardando passar esse ciclo da doença, né? Que tem que se aguardar alguns dias aí. Até na oração final, depois, vamos ver se a gente inclui eles também. E tem outras pessoas aí que agora à noite, enquanto a gente estava na reunião aqui, fizeram contato comigo pedindo que nós orássemos por elas, né? Então a gente vai incluir depois aí também. Tá certo? Certo. Pessoal, se alguém lembrar de algum outro assunto, eu queria passar a palavra para o Darlan, não sei se ele vinha preparado para falar pelo distrito, mas, Darlan, tu como representante da nossa diretoria distrital, tens alguma notícia, algum assunto para nos colocar? Está desligado o microfone. Desculpa. Mais uma vez, boa noite a todos. Ontem nós fizemos nossa reunião de diretoria distrital e tratando aí sobre o nosso congresso, que vai ser online, né? Início de agosto, aí 2 de agosto, teremos a palestra aí do pastor Egon Koperek, e a gente vai divulgar detalhes aí durante os próximos dias. Vai ser domingo à tarde, vai ser basicamente a palestra, porque os assuntos também administrativos a gente vai tratar na reunião do Conselho Distrital, né? Então, a gente vai tratar mais na reunião do Conselho Distrital sobre essa parte administrativa e o nosso encontro vai ser basicamente a palestra. A base dele vai ser a palestra do pastor. A gente gostaria que fosse divulgado, vamos divulgar isso, né, e que vocês também possam divulgar aí entre os componentes aí do Departamento da Redenção. Quero parabenizar aí o departamento pela realização das reuniões, né? É muito importante manter essas reuniões, como vocês estão fazendo, mesmo
sendo pelo Google Meet, aí, pelo distanciamento, mas é importante a pregação, o estudo, e esse encontro aí mesmo à distância, né? É muito importante manter esse trabalho que vocês estão fazendo. Então, parabenizar aí o departamento e motivar vocês para que continuem, né? E que cada vez mais membros aí possam participar, divulgar para que cada vez mais os leigos possam participar junto com vocês. Mais é isso aí, deixar essa palavra de incentivo, né? Porque o mais importante dessas nossas reuniões é a palavra, né? É o estudo, e eu acho que tema importante, como foi tratado hoje, é um tema aí que daria debate aí para muitas horas aí, se todo mundo, né, for colocar as perguntas aí. Então, a gente, acho que até o Guilherme é difícil, né, Guilherme, que é um assunto bastante abrangente, né, e tem que estar, às vezes, cortando, porque não dá para falar tudo, talvez, que preparou. Mas é isso aí, é a pregação, continuar esse estudo em grupo aí. Pastor também, Valdir, sei que tem feito um trabalho muito bom aí. Parabéns, né, a vocês. Parabéns também pela preocupação com o trabalho da capelania em ajuda aí na reforma aí do prédio, né? E que projeto de vocês arrecadando recursos. Também por parte da comissão da capelania agradeço, né, a esse trabalho que vocês estão fazendo aí e colaborando. É isso aí, pessoal. Desejar a todos aí sempre um bom trabalho aí na congregação, no departamento, né? E que possam também participar aí no distrito nessas atividades que a gente vai ter. Eu acho que o Carlos aí, dá um grande abraço para o Carlos aí, que fazia tempo que não via ele, cara. Eu acho que vai falar pela 3LB aí. Desejar aí a 3LB sempre a diretoria um abençoado trabalho na condução desse trabalho à distância, né, que sempre fica um pouquinho mais difícil. Tá? Um abraço a todos. Agradecer ao Darlan pelas palavras, né? A reunião à distância não é o ideal, mas, quer dizer, não seria o ideal, mas hoje é o nosso ideal, né? Hoje é o que a gente consegue e é uma bênção a gente poder ainda fazer as reuniões, né? Que bom. E uma coisa assim, Darlan, nós direcionamos essas ofertas, então, até nós sabe que a gente sempre esteve em dia com o distrito para ter, né? E como a gente teve o ano passado, mesmo com a pandemia, e vai ter esse ano de novo as ofertas carteirinhas, então, não todo para qual vai ser o tema do estudo Tu tens já o tema? O tema a gente vai divulgar, a gente vai conversar com o pastor, nós alinhamos no assunto, mas a gente não vai ser acertado agora com o pastor Egon, o tema certinho, e aí vai ser divulgado. Tá? Certinho. Então, eu passo a palavra ao Carlos, nosso representante da 3LB. Muito bem, com alegria, né? Já falei, me expressei antes de estar aí com vocês. Eu tenho por costume toda sexta-feira visitar algum departamento. Essa é uma das vantagens agora do momento de pandemia, de nós podermos estar em diversos lugares pelo Brasil. Porque assim como vocês estão se reunindo, existem outros grupos que também se reúnem. E eu fico agradecido, em nome da diretoria, por vocês aí, SUUM, né, estarem reunidos neste departamento. Porque um dos incentivos do nosso estatuto nacional, né, estatuto da Liga, é de que cada congregação tenha um departamento de leigos onde os homens se reúnem para o estudo da palavra. Porque ontem ainda participei de da Regional Sudeste,
Belo Horizonte, aquela região lá de Minas e o Espírito Santo, a igreja é os que ouvem a Jesus, os que ouvem a palavra de Jesus. Então, parabéns a vocês, né? E falo em nome do presidente Juliano Beus, que ele nos pede assim, né, a cada um do grupo da diretoria participar aí, então, e hoje estamos aí. Então, trago o abraço de toda a nossa diretoria e também do Juliano, né, que é o nosso presidente. Quero lembrar a todos de que este ano, então, nós teremos o nosso Congresso Nacional. Ano passado, nós tínhamos até resolvido que esse ano não sairia congresso e tentaríamos fazer um em 2022, que seria ano que vem, né? Mas aí, pensando bem, para não ficar aquela coisa de pular 3 anos, porque ia ficar aquele buraco no meio, né? Então, vamos fazer esse ano de maneira virtual, nos dias 27 de agosto, que é numa sexta-feira à noite, 28 no sábado e 29 domingo de manhã, com encerramento com o culto. Temos já uma diretoria que se lançou para que assuma de 2021 a 2023, que é uma diretoria que está sendo formada lá em Curitiba. Mas isso não quer dizer que outros grupos também podem formar uma chapa e também participar desta eleição. Então, fica o convite para que todos, estejam junto conosco lá no mês de agosto, que vai ser ainda divulgado qual é a plataforma, mas com certeza será YouTube e essas outras aí que a gente bem conhece. Então, meus amigos, era isso aí. Fico feliz de estar aí com vocês. Com certeza voltaremos em alguma outra sexta-feira. E também no dia 2, com certeza alguém da nossa diretoria, uma ou mais pessoas, estará presente aí no evento aí do Congresso Distrital, dia 2 de agosto. Até já anotei aqui, Darlan, né? E já vou dar uma colocada lá para o Juliano, para eles, né, anotarem na agenda. Com certeza virá um convite oficial também para que alguém participe. Seria isso, meu querido amigo Vladimir. Foi bom rever alguns aí que a gente viu no Congresso de 2019, uma saudade muito grande dos amigos, né? E saudade de congresso, né? Presencial, porque o congresso tem seu valor. Reencontrar amigos e dar aquele forte abraço a cada um. Que Deus abençoe tanto a esta congregação, também como ao Distrito Sul 1. Hein? Muito obrigado. Agradecemos, Carlos, a tua presença na nossa reunião aqui. Certamente nós vamos divulgar, né, como a gente sempre divulga aí o nosso Congresso Distrital, o Congresso Nacional também, divulgar aí para todo mundo. Vamos tentar colocar o máximo de leigos à redenção aí participando. E eu não sei se alguém gostaria de perguntar alguma coisa para os nossos representantes aí, distrital e nacional. Não sei se alguém tem alguma... Então, tá. Pessoal, eu acho que então nós podemos encaminhar o encerramento da nossa reunião, né? Eu vi que o Guilherme já está preparando o violão para os leigos, mas antes de encerrar, eu vou pedir para o pastor, então, nos dirigir em oração, que ele já antes também me pediu ali, ele vai incluir essas pessoas que estão com problemas de saúde, como o Martim Adão, como alguns que estão com Covid, saúde também, certo? Então, eu passo a palavra ao pastor Valdir para nos dirigir a oração e depois já direto para o hino puxado pelo Guilherme. Cada um na sua casa com o microfone desligado. E aí depois, quem quiser ficar mais um pouquinho para bater um papo, certo? Nós vamos ficar mais um pouquinho batendo um papo aí. Aí a gente termina a gravação e segue conversando. Certo? Então, pastor Valdir, a oração. Muito bem, então, queridos irmãos, aqui uma palavra de gratidão a todos vocês. Que bom que estão aqui conosco, que bom que aproveitaram esta oportunidade
Vocês também que estão nos assistindo aqui pelas plataformas aí, YouTube, Facebook, onde esta reunião vai ser colocada também. É uma grande alegria poder estar com vocês, né? E os nossos representantes a nível distrital e nacional. Eu agora, há pouquinho, apitou meu celular, eu recebi notícias aqui, né? Família Clentes segue, como eu já havia mencionado, aí, então, na sua recuperação, né? E o seu Martim Adão está, de fato, hospitalizado, está um pouco fraco, porque desde ontem ele está aí sem consumir praticamente nada, e tendo em vista os exames aos quais ele vai se submeter, né? E ele só está recebendo soro nessa etapa aí. Então, vamos incluí-lo também nas nossas orações, a ele, a família Clentes, né? Ele que vai passar por um procedimento cirúrgico, família Clentes com Covid. E também nos foi pedido, o nosso irmão na fé aqui, membro da congregação, o Everton Luiz, ele pediu que a gente orasse pelo seu padrasto Vitalino e também o seu patrão Cristiano Fonseca, que estão ambos com Covid-19. E também orarmos pela senhora Carmen Barros e Paulo Barros, também com problemas de saúde. E também eu gostaria de convidá-los a incluirmos em oração um vizinho nosso aqui de rua, não pertence à igreja, mas se trata de um grande amigo aí, o José Ricardo. Ele conserta celulares aqui para baixo, na rua aqui, descendo a voluntários. Ele, agora à noite, quando a gente estava em reunião, me mandou um áudio bastante preocupado, angustiado. Ele está com Covid, e a esposa e o filho estão fazendo exames amanhã, e ele está sentindo bastante os sintomas, inclusive ofegante agora, quando falei com ele. Eu queria convidá-los a nós incluirmos essas pessoas também no nosso momento de oração. Vamos orar? Todo-Poderoso e Eterno Deus, ao findar de mais uma reunião, onde tivemos a oportunidade de compartilhar a Tua Santa Palavra, e também rever irmãos na fé, que são tão preciosos na nossa comunhão cristã, queremos agradecer-te, porque Tu nos proporcionas esses momentos tão importantes, em meio a uma realidade, muitas vezes individualista, virtualizada. Acabamos sendo bombardeados por muitas notícias, na sua maioria de cunho negativo, que acabam nos deixando cabisbaixos, e principalmente angustiados e com falta de esperança quanto ao futuro. Mas ouvir da Tua palavra que Tu estás no controle de tudo, que Tu estás dentro do possível, mantendo as coisas em seus lugares, para nós é consolador. Obrigado, porque nos permites manter viva a chama da fé cristã, através de Tua palavra e sacramentos, e também por proporcionares que possamos nos ver e conversarmos, utilizando os meios da tecnologia que nos proporcionaste. Ó Senhor Todo-Poderoso, pedimos que Tu nos abençoes para que valorizemos estes meios e possamos não permitir que se esfriem nossas relações, mas que sejam mantidas através da fé em Jesus. E que lembremos sempre da Tua palavra que reergue, conforta e anima, mandando-nos não perder a fé, e erguer a cabeça, olhando para o futuro com esperança, porque a vitória já está garantida, já nos foi dada a certeza da salvação eterna. Isso nos dá confiança para chegarmos à Tua presença agradecidos e colocar em Tuas mãos tudo aquilo que nos pesa o coração. Em especial nesta noite, queremos incluir em nosso momento de oração a Vitalino Cunha de Ávila e também Cristiano Fonseca, ambos enfrentando a Covid. Pedimos que Tu estejas com os dois, cuidando da sua saúde e também de suas famílias. Colocamos em Tuas mãos também a senhora Carmen Barros e o senhor Paulo Barros, que enfrentam problemas de saúde também. Olha com misericórdia por ambos. Especialmente colocamos em Tuas mãos o José Ricardo Gonçalves de Freitas, que está enfrentando um quadro de Covid, que Tu olhes com carinho pela saúde dele, abençoando-o, e se for de Tua vontade, fazendo com que os medicamentos que ele consomem tenham o efeito esperado. Olha com amor e misericórdia também pela sua esposa, a Rosângela, e também pelo seu filho José Ricardo, seu filho Kevin, que está, então,
fazendo o exame amanhã, juntamente com a Rosângela, e ambos estão com suspeita de Covid também. Cuida de todos eles, cuida da família como um todo. Fortalece-os segundo o teu amor e tua misericórdia para que não percam a esperança, mas entreguem tudo em tuas mãos porque tu cuidas deles. Especialmente nós oramos por nosso irmão leigo, nosso querido Martim Adão, que hospitalizou hoje pela manhã e que está agora aguardando o momento oportuno após exames para a realização de um procedimento cirúrgico. Pedimos que tu estejas ao lado dele, cuidando da sua saúde, cuidando dos médicos que irão conduzi-lo, enfermeiros, enfim, e que tu estejas também com a família, que com ele está preocupada, que tudo possa correr conforme a tua vontade. Também nas tuas mãos, colocamos a família Clentes, agora num tom de gratidão, tendo em vista que o filho Rodrigo já saiu do isolamento, já está recuperando-se da Covid, e olhando especialmente com carinho pelo casal, então, Selomar e Elizabeth, que estão ainda inspirando cuidados. Olha com amor por toda a família. E não permitas que percam a esperança de dias melhores, porque pela fé em Jesus, eles são certos para nós. Abençoa cada irmão que está aqui conosco nesta reunião, a todas as pessoas que estão online conosco e acompanhando, para que todos possam seguir em frente seguros do teu amor e da tua proteção. Tudo isto nós te rogamos por Jesus Cristo, teu Filho, nosso único e suficiente Salvador. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Orando, né, pelos nossos irmãos. E eu quero agradecer também ao pastor e ao Guilherme aí que nos possibilitam, né, que a gente tenha essas reuniões, eles é que encaminham tudo lá, aí diferente, né, pastor Guilherme? Mas eles estão sempre preparados. Se não estão preparados na hora, rapidinho eles dão um jeito. Nós já estamos manjando. Oi? Nós já estamos manjando nisso aqui. Pessoal, então, agradecendo aí a presença de todos, foi um prazer ver todo mundo aí. Quem quiser ficar depois da reunião batendo um papo aí, vai ser bem legal, tá? Cantamos o hino dos leigos, então? O Guilherme vai puxar ali para nós, aí cada um canta para si, porque senão não dá certo, né? Não fica bem enquadrado, tá bem? Então, aí depois podemos encerrar a gravação, Guilherme, certo? Tá. O pastor vai projetar aí, pastor? Senão eu posso projetar aqui também. Eu projeto aqui para ti, porque senão vai ser meio complicado tocar violão e mudar de tela aí. Pode deixar que eu te dou apoio aqui. Não, é que daí eu ia projetar aqui do Louvai ao Senhor. Esse aí todo mundo tem que saber decor. Ah, esse é o único que eu não sei decor. Tá bom. Desfraldai o seu pendão, sem demora proclamai o evangelho do perdão. Vossa voz sem medo erguei, para os homens convocai, ao serviço deste rei, que nos veio aqui salvar. Leigos, vamos batalhar pela causa de Jesus, a congregação
nos traz. Em Jesus o vosso Rei, vida, salvação e paz. Venhamos juntos batalhar pela causa de Jesus. Na congregação do lar, nosso lema seja a cruz. Sempre unidos no dever, só a Deus com fé servir. Onde Cristo vos puser e no seu temor seguir, leigos não será em vão a obra santa que fazeis, vosso eterno galardão junto a Deus recebereis.